soberano e eterno Deus. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos neste lugar como teu instrumento, esperando que o Senhor venha fazer algo aos teus filhos, ajudá-los, ensiná-los, e que a tua palavra seja viva em nosso meio. Abençoe a cada um que aqui está nesta noite, os que não puderam vir por motivo como da irmã Patrícia, que está ali doente, seja alcançada, Senhor, através da bênção deste culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos agradecidos, felizes. E eu estou vendo ali, rapaz, meu sobrinho, Rony. Põe de pé, irmão Rony, faz favor. As família. A Landa, Deus abençoe. A esposa, filho. Ei, rapaz, Deus abençoe. Parabéns pela família. Estou muito feliz em ver vocês. Vocês vieram da onde? Chapecó. Deus abençoe ricamente. É meu sobrinho. Muitos anos que nós não nos víamos. Deus recompense a sua vinda, a vinda de vocês aqui. Muito feliz e vocês nos vêm honrar aqui, tá bom? Vocês congregam, né, numa igreja. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Irmãos, nós vamos com calma aqui numa palestra que Deus me inspirou nesta tarde. Eu tinha um outro assunto e Deus nos levou a esse assunto meditar um pouco sobre o que vamos falar. Antes disso, onde está irmão Ronaldo? Vem cá, irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, irmão Rodrigo, você vai ficar feliz. Esposa, vem junto a esposa. Existem coisas, acontecem coisas que a gente é pego de surpresa, mas Deus não. Eu estava essa semana meditando e desceu algo, eu chamei a irmã Nair e disse: Mané, escute que eu vou te falar que desceu aqui. E vocês veem que ele está diferente, não está? Parece um membro novo, né? Mas esse é o rapaz que cuida, esse casal que cuida da escolinha das crianças para nós. E já tem mais de 2 anos. Então, ele nunca pediu para parar. Desde que foi colocado, irmão Celso, ali, ele continua firme. Tinha outros que qualquer coisa não tem mais inspiração, não tem mesmo. Irmão Ronaldo, ele estava trabalhando com as crianças, e está trabalhando. Mas vocês sabem que tinha algo que o meu gosto, né? O meu gosto. Eu gostaria que não fosse assim, para trabalhar, meu gosto. Não tem erro. E eu disse para a irmã Nair, sabe que desceu no meu coração algo forte sobre o irmão Ronaldo. E eu vou conversar com ele. Se ele aceitar pagar o preço, porque, irmão, para estar aqui tem que pagar preço. Irmão Sabino. Não é assim, se Deus me mostrar tal coisa, eu vou fazer. Não, aqui é preço. Pedro tinha uma rede, e quando Jesus chamou ele, teve que largar a rede. Aquilo tem que largar. E eu disse, conversar com o irmão Ronaldo, mas só falei aquilo e passou. E hoje eu cheguei, trabalhamos de manhã aqui, pregamos. Eu fui para casa, eu não vi. Aí quando eu chego à tarde, eu olho para ele, eu disse, Mané, tu viu o irmão Ronaldo? Ele disse, sim, já estava de manhã, assim. Eu disse, não, daí é muita coisa, daí é um sinal. E eu chamei ele, perguntei se ele aceita me auxiliar, começar a dar os passos, irmão Jairo. Dar os passos conosco aqui, rapaz abençoado, tem a família, trabalhador, esforçado, né, irmão Rodrigo? Se vira como dá, cuida da família, tem os gêmeozinhos ali, a esposa, uma postura, ele sempre também, não falta culto, bem apresentado sempre. E isso, eu louvo a Deus pela vida dele.
Tem quantos anos que está conosco? 9 anos que eu batizei ele, em nome do Senhor Jesus. E então eu quero dizer para a igreja que vocês orem para esse casal, orem pelo irmão Ronaldo, que ele vai estar me ajudando mais aqui, irmão Rodrigo, do que somente a escolinha. Nós possivelmente, nos próximos dias, vamos ver ele trabalhando aqui, trazendo uma palavra para a igreja. E a igreja ore por ele. Ele vai pegar junto, vai me auxiliar aqui, né, irmão Adriano, na plataforma também. E o resto é com Deus. O resto é com Deus. Nós temos o irmão Rodrigo que nos ajuda, o irmão Vicente, os diáconos, quando eu chamo, volta e meia, mas tu tem que ter inspiração para chamar. Inspiração. Quarta-feira foi um dia que eu lutei diante de Deus assim, para chamar alguém, e eu não tive inspiração, tinha que ser eu. E foi um trovão de Deus. Então, irmão Ronaldo, o fardo é maior, mas a igreja vai estar orando por você também. E assim como ele, muitos outros também vão tomar. Até eu falei, para servir como exemplo para os outros, o irmão tomar essa decisão. E eu não falei contigo. O que eu dizer para a igreja é que eu não falei com ele concernente o que vocês estão entendendo no Espírito, né, irmã Rosa? Eu não falei, nunca falei. No entanto, ele fez isso para mim. Quando eu cheguei, eu vi a situação, eu disse, não pode. Conversei em casa. Quem te contou, pastor? Não sei. Quem contava para Eliseu? O Espírito Santo. Então, seja bem-vindo, que a igreja te aceite, te ajude. Quando o irmão for chamado aqui, Senhor, Deus assina embaixo. Tá bom? Deus abençoe. Pode voltar aos seus lugares. Irmão Rodrigo, fruto seu. Fruto do seu trabalho. Evangelismo. Graças a Deus por isso. O irmão Vicente cuida de um trabalho externo, muito bom, está sendo muito bem sucedido. Eu tenho notícias, os irmãos estão falando, estão felizes, né, irmã Zilda? Irmã Rejane, visita, irmã, ontem estiver na irmã Mauri também, né, Mauri? Estiveram lá ontem e foi uma benção, eu estou acompanhando isso. Então estamos aí, minha gente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, verso 12 a seguir. Você está feliz, irmão? Você está agradecido? Sabe que eu estava vindo e eu vi uns estouros, foguete. E eu lembrei da mensagem do profeta que diz assim, que quando eles vão nos jogos de futebol, eles não ficam como flor de parede, eles gritam, eles regozijam. Eles entram no espírito da coisa. Nós não somos baseados nos nossos cultos em barulho, mas que a unção de Deus que sai desta palavra envolva o seu coração e você saia daqui queimando, ardendo e falando como aqueles discípulos do caminho de Emaús, ardia os nossos corações quando ele pelo caminho falava conosco. Você pode ser daqui curado, sem barulho. Se Deus mandar você glorificar, você correr no corredor, você corre, não segure, não retenha a alegria do Espírito. Se Deus falar para você ficar chorando quietinho, você chora. Se Deus falar para você não fazer nada, não faça nada, mas esteja diante da unção de Deus. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, verso 12 a seguir, falando da unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Senhor, acrescente as bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. O profeta desta era, conversando com um rapaz uma vez, ele disse: de onde você vem? Ele disse: de qualquer lugar. E para onde você vai? Ele disse: para qualquer lugar. O profeta disse: uma pessoa que não sabe de onde vem e nem para onde vai, ele não está bem de sua cabeça. Irmãos, todos nós temos uma missão. Eu recebi um vídeo teu e eu fiquei meditando naquilo, me deu uma mensagem. Eu entendi, do jeito que eu entendi, eu disse: não bate muito isso aqui, vai bater com o que eu vou falar. Por exemplo, ninguém está nesse mundo, nesse lugar aqui, sem ter uma missão. Todos nós aqui temos uma missão, temos um lugar, temos uma posição. E o vídeo era que a pessoa todo dia repetindo a mesma coisa, levantava, ia trabalhar, voltava para casa, não sabia qual o objetivo daquilo. Como assim? Você trabalha porque tem um objetivo para trabalhar. Você trabalha porque você comprou seu carro, precisa pagar. Você trabalha porque tem uma casa para pagar. Você trabalha porque você precisa colocar comida, cuidar da família. Tem um objetivo. E você vive aqui com um objetivo, não é verdade? Então veja, uma pessoa que pensa: eu não sei porque eu estou aqui, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Não, nós temos que ter objetivos. Nós temos que ter direção na vida. Caso contrário, nós seremos uma cana agitada pelo vento. E se nós olharmos aqui, irmão, Deus é um Deus de variedades. Nenhum pode cobrar do outro, exigir do outro aquilo que ele tem. Porque nós lemos aqui, irmão Rodrigo, que o corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função. Até os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então tem nesse corpo partes fracas, partes fortes. E todos são necessários. Se nós tornarmos aqui o livro de Efésios capítulo 4, Deus é tão cuidadoso, ele fala aqui a unidade da fé. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, a denominação fala que é 2, 3, mas é um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja, para a unidade do corpo precisa disso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É um Deus de variedades. Chama uns para tal coisa, outros para tal coisa e tal. E para a perfeição dos santos. Livro de Isaías, palestra gostosa, irmão Paulo. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 28. Veja, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Veja, dá vigor ao cansado, então vai ter gente cansado. Nem todos têm o mesmo pique, nem todos têm o mesmo vigor. Nós falávamos com o irmão Jairo, falando sobre os irmãos que trabalham no mesmo ramo, mas nenhum, Rony, tem o pique do outro. Não é verdade? Falando do irmão Oséias, ele tem uma maneira, o irmão Jairo tem outra. O irmão Vicente nem se fala. Cada um tem uma maneira, mas cada um tem uma estrutura que aguenta aquilo para o qual ele veio ao mundo. Você está entendendo como não é todo mundo igual? Deus é um Deus de variedades. Irmão Rodrigo, veja, Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força, Ele dá vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As suas, a minha, mas dentro da nossa força tem uma proporção, Rony. Tem uma proporção de força que eu tenho que ser renovado em mim, e você tem outra. E você tem outra. Mas nesta noite o Senhor renova as tuas forças para a missão do qual Ele te colocou aqui. Aleluia! Um precisa de mais, irmão Vicente, outro precisa de menos. Mas todos nós precisamos da força, do vigor. Irmão Auri, que Deus renove as suas forças. Que Deus te dê vigor. E não é feio dizer que está cansado. Elias um dia ficou cansado. Elias não tinha mais força, irmã Rose. Ele ficou tão cansado que ele deitou debaixo de um pé de zimbro. Depois de um culto domingo à noite. Ele deitou debaixo de um pé de zimbro e pensou que ia morrer. Mas um anjo acordou ele e disse: levanta, rapaz, o que está acontecendo? Levanta, tem pão aqui cozido para ti comer assado. Você come e anda, porque o caminho é longo. E esse pão é a palavra, e ele te alimenta nesta noite. Come desta palavra e anda. Irmã Suzy, seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei nem se vou dar conta de pregar o que a gente trouxe. Mas eu tenho uma missão, você tem uma. Deixa eu ser usado para fazer a minha, que eu sou usado, para te abençoar, para impor as mãos, para orar por você, e você creia e será liberto. Veja, os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Senhor renova as tuas forças. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo um artigo aqui de um escritor que eu gosto muito. Ele estava falando sobre os amigos de Jesus em particular. Manaiá, você é amigo de Jesus? Os amigos de Jesus em particular. Ele diz aqui nesse livro:
Jesus, sem qualquer ambição, declarava seu amor pelas pessoas. Mesmo que não tivesse grandes laços com elas. Se aprendêssemos a elogiar aqueles que nos rodeiam e a declarar nosso sentimento por eles, como o poeta de Nazaré fez, a atitude por si só causaria uma pequena revolução em nossas relações. Por amar igualmente os discípulos, o Senhor dava a todos a mesma oportunidade para que fossem íntimos dele. A todos ele dá oportunidade. Dá oportunidade para mim, para você nesta noite. A todos. Veja, irmão Luiz. Mas nem todos se aproximavam da mesma maneira. Nem todos ocupavam o mesmo espaço. Ao que tudo indica, Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos mais íntimos de Cristo. Pedro, Tiago e João não tinham nada a ver um com o outro, irmão Wagner. Aqui farei uma pequena síntese da personalidade deles. Pedro errava muito, era rápido para reagir e lento para pensar. Esse era um amigo de Jesus. E ninguém cobrou ele para ele mudar. Nem Jesus. Claro, antes da conversão, ele era salvo, mas não era convertido. Mas depois da conversão, ele morreu por Jesus. Salvo e não convertido. Tem muitos que são salvos e não são convertidos. Mas veja, Pedro e Maurício era rápido para reagir e lento para pensar. O soldado chegou ali para prender Jesus, já arrancou da espada, já torou a orelha do Malco lá. Reagiu e não pensou. É uma variedade, irmão Adriano. É uma variedade. Algumas pessoas ficam um pouco atacadinhas, outras não. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. Brinco porque eu tenho confiança e são nossos filhos. Veja, Pedro era lento, era rápido para reagir e lento para pensar. Era intempestivo e geralmente impunha suas ideias. Ah, Senhor, eu morro por ti, Senhor. O Senhor fala, sai daí, rapaz, vai sentar. Eu tenho que ir lá, isso aqui é uma missão que eu tenho para fazer. Não era assim que Pedro era? Senhor, eu morro por ti, Senhor. O Senhor disse, Pedro, nem sabe o que está falando. Quando eu te converter, tu ajuda teus irmãos. Por enquanto, fique quieto. Em outras palavras, né? Mas Jesus amava Pedro. Veja, ele impunha suas ideias, entretanto, irmão Rodrigo, aproveitava as oportunidades para estreitar sua amizade com Cristo. Estava sempre próximo dele. Queria até mesmo protegê-lo, quando na realidade era Pedro quem precisava da proteção. Veja, apesar dos transtornos frequentes que causava, Pedro amava o seu mestre e era o que tinha mais disposição para agradá-lo e servi-lo. E Jesus conhecia profundamente e sabia das suas intenções. Deus sabe da sua intenção e da minha intenção. Não tenha medo de errar no caminho. Tenha medo de não fazer nada. Veja. Por isso, em vez de se irar com ele, Jesus sabia das suas intenções, por isso, em vez de se irar com ele, o corrigia pacientemente e usava cada um de seus erros para dar preciosas lições a todos os demais. Aliás, paciência era a marca registrada do mestre. Tem que ser a nossa. Jesus nunca perdia a esperança neles. Jesus nunca perde a esperança num Adilson, num Adriano. Jesus nunca perde a esperança no Anair. Eu posso perder, mas Jesus não perde. Você está entendendo? Jesus não perde, irmão Rodrigo. Agora veja, Pedro brilhou na sua história porque aprendeu muito com os próprios erros. Seus erros, os meus, é para nós aprendermos. Você sabe que Judas aqui andava com seu mestre. Ele andava com o mestre, mas não o conhecia. Ouvia as suas palavras, mas elas não penetravam nele, pois não sabia se colocar como aprendiz.
uma dos fracassos da pessoa é não saber se colocar como aprendiz. Não há pessoas pouco inteligentes, mas pessoas que não sabem ser aprendizes. Judas não precisava sujar suas mãos, pois era o desejo de Jesus morrer pela humanidade sem qualquer resistência. E ele se entregaria na festa da Páscoa. Mas Judas cometeu uma das mais graves traições da história. Deus amado. Porquanto ele traiu seu mestre por 30 moedas de prata, que na época representava o preço de um escravo. Nunca alguém tão grande foi traído por tão pouco. O homem que abalou o mundo foi traído pelo preço de um escravo, por causa de uma pessoa que não reconhecia o seu mestre. E foi totalmente infantil. Poderia ter deixado para outro fazer, mas ele tinha que fazer. Ele tinha um propósito, claro, de fazer isso. Mas veja, vamos seguindo aqui. Você está sendo abençoado? Pedro brilhou tanto na sua história, porque ele aprendeu muito com os próprios erros. A sua personalidade foi tão lapidada e a sua inteligência tão desenvolvida, que chegou a escrever 2 epístolas. Ele era sem letra e indouto. Mas ele chegou a escrever 2 epístolas impregnadas de grande riqueza poética e existencial. O que é magnífico para alguém desprovido de qualquer cultura clássica. João, falar de João, era considerado o discípulo amado. Talvez fosse o mais jovem e, sem dúvida, o mais afetuoso deles. Não há indícios de que Cristo o amasse mais que os demais discípulos, mas há indícios de que João demonstrava mais seu amor pelo Mestre. E apesar de ser conhecido como apóstolo do amor, João possuía um lado agressivo e radical. Ele e seu irmão Tiago, irmão Rodrigo, eram chamados pelo Mestre de os filhos do trovão, por conta da impetuosidade com que reagiam. Não se comenta muito sobre Tiago, mas era irmão, tinha que andar junto ali com João. Veja, a conclusão que chegamos é que os amigos mais próximos de Cristo, os amigos mais próximos, não eram os mais perfeitos nem os mais eloquentes. Aleluia! Mas eram os que mais aproveitavam as oportunidades para ouvi-lo. Você entendeu isso? Você não é perfeito, eu também não sou. Mas aproveite a oportunidade de ouvir a palavra, de converter seu coração. Veja, irmão, eles deixavam-se penetrar seus sentimentos para expor suas dúvidas. Muitos hoje querem a perfeição absoluta, mas não tem como. Nós somos pessoas formadas diferente um do outro. Aqui ele fala que Judas mantinha uma moralidade, irmão Rodrigo. Não fala muito dele. Mas talvez Judas é o que menos tinha defeito no meio do grupo. Tu vê que o próprio João tinha defeito, Pedro tinha defeito. E o Judas? Talvez foi o que tivesse menos defeito, mas foi aquele que traiu o mestre, porque não reconheceu quem era o mestre, ou seja, na presença de quem ele estava. Agora voltando aqui, tomando esta mensagem gloriosa que temos, o profeta diz que não existe pessoa que não esteja aqui por um propósito, ou com um propósito na vida. Você tem um propósito. Você tem que somente descobrir o que você veio para fazer. Veja, o profeta usa um relógio como comparação, e por sinal o meu parou. Meu relógio. Os 2. E o profeta usa. Ele diz assim: tal como este relógio que tenho aqui agora, cada movimento aí dentro, por mais pequeno que seja, tem o seu lugar. E todas as partes dele não podem ser ponteiros. Agora, eu só olho nos ponteiros para ver que horas são. Porém, se alguma dessas pequenas rodas aí dentro se estraga, isso não poderá manter a hora exata. Assim sucede com as pessoas. Todos nós temos. O corpo de Cristo tem que estar em sua posição, em harmonia
E então podemos olhar e ver que hora do dia é. O mundo está olhando para ver o que é, porém eles estão observando você. E se você é uma molinha principal, ou seja o que for, seja o melhor e faça o melhor do trabalho que for possível. Que parte do corpo eu sou? Deus não está importando com que parte você é. Ele está exigindo que nós reconheçamos e trabalhamos daquilo da maneira que podemos fazer. Você está entendendo? Se o ouvido não quisesse ser do corpo só porque era um ouvido, mas olha a importância que tem. Olha a importância que os seus pés têm. Olha a importância que os seus olhos têm. E tudo forma o corpo. Olha a importância que você tem, irmão, formando esse corpo de Cristo. Veja, o profeta diz: nós temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder algum dia desses. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E é por isto, nossa responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Não importa o que isto seja, como eu disse um momento, uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Seja o que for que Deus tem te posto a fazer, você tem uma administração para com aquilo. Oh, meus irmãos, você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas essas coisas para fazê-lo. Cada um de nós tem uma missão e vamos prestar conta diante dele. O que estamos fazendo? Ajuda nós, Senhor. Aleluia. Veja a mensagem em sua presença. O pastor Elias falando, você tem que ter comissão para tudo. Tudo que você está fazendo é uma comissão de Deus. Então faça do jeito que Deus te ajudou, te comissionou. E é para cantar? Vamos cantar bem, vamos cantar bem. Com ânimo, com estímulo, com encorajamento. É para pregar? Vamos pregar com a autoridade de Deus. É para administrar? Vamos administrar bem. E assim a nossa vida continua, irmão. Nós estamos aqui com um propósito. O profeta diz: eu recordo uma irmã idosa que costumava estar aqui, a mãe do irmão Gran. Ela costumava sentar-se aqui mesmo na igreja e ela cantava. Sabe o que ela cantava? Acabo de vencer. Eu estou correndo e acabo de vencer e eu não posso me assentar. Aleluia! Veja, ela havia acabado de encontrar algo. Há algo acerca disso. Quando você encontra Cristo, você já não pode mais ficar quieto. O restante de seus dias você é uma pessoa mudada. Oh Deus, você foi mudado por Deus? Amém. Quando a vida e a vida se juntam, isto faz uma luz brilhante. Verdade. Agora olha o que ele vai citar aqui, irmã Zilda. Quando a lâmpada se conecta com o fio, se é uma lâmpada correta, isso tem que dar luz. Quando a corrente e a lâmpada se unem, nada há que fazer senão espalhar luz. Isso tem que fazê-lo. E quando um homem, uma mulher predestinado para a vida eterna, eles veem que a corrente de Deus atrai esta lâmpada. Você é uma lâmpada, irmão. Você é uma lâmpada, irmão Paulo. Você é uma lâmpada. Com a corrente de Deus atrai essa lâmpada, irmão. Isto lançará luz em todo lugar que a pessoa passa. Talvez você não seja mais de 10 watts, mas você espalhará a luz que você tem. Você está entendendo? A luz que você tem. Cada um de nós é uma luz, é uma lâmpada. Um é 10 watts, a outra é 500 watts. O profeta diz: se você é uma de 500 watts, espalhe 10 watts. Se você é de 10, espalhe 10. Se você é de 500, espalhe 500. Brilhe a vossa luz da maneira diante dos homens, para que eles possam ver nossas boas obras e glorificar a Deus. Seja agradecido pelaquilo que você é. Seja agradecido, irmão, por aquilo que Deus tem te dado para você fazer. Aleluia. Mensagem: que é isto em sua mão? O profeta diz: irmãos, o que necessitamos nesta jornada, recebemos aqui mesmo. Se você entender o que o profeta está falando, você vai sair daqui
lutando por sua posição. Por quê? Tudo que nós necessitamos nessa jornada, nós recebemos aqui mesmo. Não tem colocar a culpa em Deus porque eu não consigo tomar minha posição. Não. Ele capacita. Quando ele chama, o profeta diz, ele equipa, ele capacita. Veja, o profeta diz assim: sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheque suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque, para qualquer bênção redentora, está assinado o nome de Jesus. Apenas preenche o entregue e veja se ele não o honrará. Isso mesmo, apenas o envie para lá e os depósitos já estão lá, irmão. Aleluia, foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Qualquer um que quiser, venha. Foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos, e ele vive esta noite, e ele é o nosso libertador. Nós que estamos em servidão, qualquer pessoa que esteja em servidão, Jesus Cristo está aqui para libertá-la esta noite. Se você crê, agora eu não estou aqui para libertá-lo, porque eu não poderia fazê-lo. Eu não fui enviado para fazer isso, eu fui enviado para pregar o Evangelho na posição dele. Só isso, e Cristo veio para libertar. Amém? Aleluia, ele te liberta nesta noite? Vamos para uma outra mensagem aqui. Adoção, 212, 213. O profeta diz, é tão bom você andar, irmão Rodrigo, saber onde está andando e saber por que você está andando. A pessoa, eu disse, eu não sei porque eu estou aqui, nós sabemos porque estamos aqui. Veja, o profeta diz, se cada um de vocês aqui agora, que não foi colocado em sua posição, você talvez aqui não seja nada a não ser uma dona de casa. Você diz, irmão Brano, eu nunca fiz nada na minha vida. Eu não sou um pregador. Bem, talvez Deus te trouxe aqui para criar uma família de filhos. Desta família de filhos possa vir outra família de filhos, que será um pregador que enviará 1 milhão de almas para Cristo. Aleluia! Você tinha que estar aqui, você está aqui para um propósito. Você sabia disto? Ainda há tempo. Ainda há tempo, o último eleito ainda não entrou. Bem, talvez você diz, tudo que eu sempre fiz foi orar, arar aquela velha terra. Mas faça bem feito. Aleluia. Fase presente do ministério. 138. O profeta diz, quantos cristãos estão no caminho esta noite? Que aqui estão felizes, que começaram não há muito tempo atrás, têm dado sua partida, e pelo caminho todo continua indo em direção ao fim. Eu oro para que Deus coroe seu ministério. Aleluia. Deus coroe seu ministério. Você tem um ministério. As denominações pensam que a mulher tem que ser pregadora. Você tem um ministério de orar pelos servos de Deus. Você tem um ministério de até mesmo evangelizar. O púlpito é para homem pregar a palavra. Mas você tem um ministério. Seus filhos é um ministério que você tem. Seu lar é um ministério que você tem. Tocar, cantar é ministério que você tem. Veja o profeta dizer, eu oro para que Deus coroe seu ministério. Seja o que for, pode ser uma dona de casa. Pode ser uma dona de casa, está dizendo, irmão, dentro da mensagem, a fase presente do meu ministério. Eu oro para que Deus coroe seu ministério. Pode ser um pregador, pode ser um diácono, pode ser um simples membro. Aleluia. Pode ser um simples membro. Pode ser um fazendeiro, eu não sei o que é. Seja o que for, que Deus possa coroar sua vida com a glória de sua palavra. Aleluia. Em sua segunda vinda, e em sua segunda vinda te raptar e te levar para outra terra, onde você só sentirá somente como aquele peixinho do qual falei na escuridão. Ele contou a história de um peixinho. Vem.
Deus coroe seu ministério. Mensagem contagem regressiva, para nós encerrarmos. É uma oração. Você crê que Deus te abençoa nesta noite? Deus quer somente que você esteja no seu posto do dever. Eu fui chamado para ser o quê? Eu vou fazer bem feito. Eu sou apenas um membro que ora pelos irmãos. Que posição gloriosa! Que posição! Pensa bem o que a posição de um membro desta mensagem. Saber que você foi escolhido para ouvir a palavra, se alimentar dela quando muitos não conseguem ouvir. Ó Senhor, o profeta disse: Senhor, eu tenho certeza que Tu conheces todos os pedidos que foram feitos e conhecidos sob as mãos nesta manhã, que se levantaram. A minha também está levantada, está constantemente levantada a Ti, Senhor, porque eu sou uma pessoa necessitada. Eu oro que Tu concedas cada pedido. Olhe para ele, Senhor. Pode pedir a Deus o que você vem buscar nesta noite. Olhe para ele, Senhor. Responda seus pedidos, do mais novo ao mais velho, do menor pedido ao maior pedido. Então, Pai, responda a cada um. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Lembra de mim, Senhor. Lembra do meu também. E eu oro e te agradeço por nos teres dado esse bom descanso em nossos corpos. E pelo conhecimento que temos em Tua palavra e no entendimento que temos no Espírito. E constantemente orando para que Tu nos dê maior entendimento, para que então não sejamos fúteis, presunçosos por isso, mas pessoas humildes, a fim de que o Espírito Santo possa ser capaz de nos usar para o cumprimento da palavra de Deus e para nos colocar no lugar onde devemos estar nesta hora. Aleluia! Pois nós devemos estar no lugar correto para isto acontecer, e nós desejamos estar, Senhor. Se é uma dona de casa atrás da mesa, se é para um trabalhador de uma fábrica com uma chave inglesa em sua mão e o testemunho, se é para o ministro do púlpito, ou para o diácono, ou administrador, ou para a criança na escola, para os jovens no debate da aula, o que for, Senhor, deixa-nos estar lá na hora certa. Pois sabemos que Tu nos tem prometido isto, e isto vai acontecer, porque assim o disseste. Porque é a nossa fé está edificada lá. Senhor, nós sentimos que não temos muito tempo. A hora está vindo e podemos sentir a serração no espaço exterior, enquanto ela se move. Nós sabemos que o julgamento e a ira de Deus estão prontos para cair, e nós já podemos sentir os efeitos disso. E nós oramos, Senhor, para que Tu nos ajude. Nos ajude a estar aonde? No lugar que o Senhor tem para mim estar. Aleluia, o melhor lugar para nós estarmos é na Sua palavra. Perguntaram ao profeta desta era: aonde está Deus? Ele diz: Deus está na Sua palavra. Deus está em Sua palavra. Aleluia, que esta palavra te encha. Aleluia. Antes de orarmos aqui, as pessoas que estão em conexão: irmã Patrícia Vasques, irmão Orides Rodrigues, Jane Vaz, Fátima Machado de Lima, Osmar Pereira, Jerusa Monteiro da Rosa, Nelly Flor Reinaldo, Serenita Gasparim. Um abraço, pastor Adilson, que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Pastor Sérgio Lino e a irmã Janete, lá em Londres, na Inglaterra. Deus os abençoe, meus irmãos. Que o seu ministério seja coroado, pastor, com as bênçãos que lemos nesta noite. Que o seu ministério seja abençoado, seus irmãos, sua família, lá na Inglaterra, nos acompanhando. Também o irmão Miqueias, que está na França. Deus abençoe o irmão Miqueias, lá na França também. Deus faz coisas que nós possamos, irmãos, estar no posto do nosso dever. Não seja aquilo que você não é, nem para cima e nem para baixo. Para cima é aquele que quer ser algo que não é, humilhando os outros. E para baixo é aquele que aceita ser acusado por um espírito, te jogar num canto, dizer que você não pode, você não é, você não consegue, você é um derrotado. Mas Jesus não diz para você. Ele diz: você faz parte do corpo.
e eu tenho uma função especial para você. Aleluia. Estamos agradecidos por isso, porque fizemos parte desse corpo, e por um Espírito nós somos introduzidos nesse corpo que é a palavra. Amém? Que Deus nos ajude a chegarmos lá na posição que nós estamos.